Como se preocupar da maneira certa? Eu sei que parece um pouco difícil até pensar em uma forma de se preocupar de maneira correta, mas vocês vão perceber que vai fazer sentido. Mas antes de falar sobre como é que a gente faz isso, eu acho que vale a pena entender por que que a gente se preocupa tanto. Por que que eu me preocupo tanto enquanto outras pessoas parecem estar despreocupadas ou lidam melhor com as situações que me deixam preocupado? E é importante dizer que não há ninguém nesse mundo que não tem preocupações. Mas a questão aqui, a importância do tema que eu quero trazer aqui, é quando essa preocupação ela começa a nos causar alguns transtornos. E de repente você passa por isso. E aí mora a importância da gente saber cuidar da nossa preocupação. Quando a gente deita na nossa cama e simplesmente não consegue fechar os olhos, né, fica rolando de um lado para o outro, ou quando nós temos uma reunião no trabalho e 3 dias antes, às vezes uma semana, a gente já não consegue pensar em outra coisa a não ser como é que eu vou falar nessa reunião, o que que eu vou apresentar, como é que as pessoas vão me ver apresentando conteúdos, o que que elas vão achar. E aí essa preocupação ela toma conta do nosso dia. E quando eu falo toma conta, estou falando que toma conta num, num, uma grandeza que faz com que a gente não divida o nosso foco com outras coisas, né? Quando se trata da nossa saúde, nós também nos preocupamos quando se trata da saúde de outras pessoas que estão à nossa volta, né? Será que o meu filho está bem? Será que os meus pais estão bem? Será que vai correr tudo bem na consulta? E aí fica esperando aquele exame sair e gera toda uma preocupação, uma comoção com relação a isso. A questão de segurança também, né? Hoje em dia, ah, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, infelizmente, no local aonde a gente vai. Então, como é que é a segurança do local? Com o que que eu tenho que fazer? Será que vai acontecer alguma coisa? Se eu pegar o meu carro e dirigir, será que de repente pode acontecer? É, eu estou andando na rua, como é que é atravessar a rua? Eu sei que às vezes pode ser situações simples para algumas pessoas, mas para muitas pessoas não são. Para muitas pessoas é difícil até pegar um ônibus, principalmente em lugares mais fechados, lotados. Para essas pessoas acaba sendo muito difícil. E eu não estou dizendo só que é difícil por estar na situação, mas muitas vezes a preocupação já vem muito antes, quando tem algum compromisso que precisa ser feito, quando recebe o convite dos amigos para participar de uma viagem e estar em viagem, de repente para aquela pessoa é difícil, então gera toda uma preocupação. Até na tomada de decisão, seja na vida pessoal ou no trabalho, diante de algum projeto, diante de uma decisão importante, como é que você toma as suas decisões? E às vezes a gente tem que tomar a decisão ali na hora, mas quando eu preciso tomar uma decisão daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a uma semana, eu consigo ficar relaxado durante todo esse período até a tomada de decisão? E aí nesse período, como é que eu me preocupo? Então, aqui mora a importância de você saber se preocupar, porque senão a gente não dorme, a gente não se concentra, a gente não descansa, a gente não relaxa, a gente se estressa, tá? E tudo isso tem consequências para a nossa vida pessoal e profissional, né? A gente fica irritado, a gente não está presente no momento presente, quando a gente deveria, e aí tudo isso acaba gerando muita culpa. Não sei se você que está participando aqui da live passa por esse tipo de situação, se sente culpado até por se preocupar. E quando a gente fala do local de trabalho, não tem como a gente ser produtivo dessa forma, né? Não tem como não falar como é difícil tomar uma decisão quando nós estamos muito preocupados com as variáveis. E não tem como não falar de preocupação sem falar de como a gente acaba procrastinando muitas coisas. A gente se preocupa em não dar conta da atividade, então a gente procrastina. A gente se preocupa porque não sabe por onde começar e a gente procrastina. A gente vê aquela atividade tão grande e aí a gente simplesmente paralisa porque a gente se preocupa. Então, essas são as consequências de todas as nossas preocupações. Por isso que saber gerenciar as nossas preocupações é uma ferramenta muito importante que está dentro da inteligência emocional também, né? Tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. E se você que está aqui na live passa por isso, comenta aqui, né? Quais são as suas preocupações? É mais voltado para a vida pessoal, para a vida profissional? Vamos conversar um pouco. Bom,
E eu quero não só falar aqui sobre as consequências da preocupação, mas eu quero trazer quatro formas que você pode aprender a gerenciar melhor as suas preocupações daqui para frente, tá? E como eu sempre digo, quando você consome o conteúdo, pense em praticá-lo aquilo no seu dia a dia, tá? Eu vou trazer algumas dicas, alguns insights, no total de quatro, mas escolha uma, tente praticar. Se você está, se você está investindo no seu tempo estar aqui na live ou assistindo a gravação, eu entendo que você está procurando uma forma de se desenvolver melhor, de cuidar da sua saúde emocional, de ser mais produtivo, de estar presente, de sentir menos culpa. Então, pense aqui em como é que você pode praticar pelo menos uma dessas atividades, tá? E uma primeira dica que eu quero trazer aqui para você, eu sempre gosto de contextualizar da seguinte forma: preocupações produtivas e improdutivas. É importante você saber categorizar, vamos colocar dessa forma, o que é uma e o que é outra. E aí, o que é uma preocupação produtiva e o que é uma preocupação improdutiva? E para te explicar isso, imagine o seguinte cenário. Imagine que hoje, segunda-feira, eu tenho uma viagem para ser realizada no final de semana. Só que enquanto eu estou fazendo as minhas atividades de segunda-feira, eu começo a ocupar minha mente. E quando eu falo ocupar a mente, eu estou dizendo, começo a ficar muito preocupado. Aquilo começa a ocupar o meu tempo. E aí pense que essa minha preocupação é, puxa, eu preciso abastecer o meu carro para viajar no final de semana. Puxa, eu preciso abastecer o carro porque e se eu viajar sem gasolina? E se o meu carro parar no meio da pista? E se eu parar num local onde eu não vou conseguir acionar o meu seguro para o guincho vir pegar a mim e a minha família? Nossa, como é que a gente vai ficar? Percebe? Percebe a linha de raciocínio aqui? Eu vou puxando. É como se fosse aquele fio da camisa que eu começo a puxar e eu não paro, tá? E aqui, como é que a gente pode categorizar essa preocupação? Nesse momento, ela é improdutiva. Hoje é segunda-feira, eu vou viajar somente no final de semana. Eu não tenho algo que eu possa fazer agora. Eu tenho meu trabalho, as minhas atividades. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas imagine que você estivesse tendo esse pensamento bem na hora que você fosse dormir, deitado na sua cama. Também é uma preocupação improdutiva, é hora de dormir. Você não vai conseguir literalmente abastecer o carro naquele momento. Claro, tirando isso, você pode simplesmente levantar, pegar o carro e ir até o posto. Só que aí, nesse momento, você transforma uma preocupação improdutiva em produtiva. Então, uma preocupação improdutiva é aquela que você não tem algo que você possa fazer efetivamente naquele momento com relação àquela preocupação. E uma preocupação produtiva é aquela que você consegue tomar uma ação, fazer uma tomada de ação. E só de você fazer essa separação pode fazer muita diferença. Pode fazer a diferença de você avaliar e dizer, bom, eu não consigo fazer nada agora. Ou eu posso perguntar também, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu consigo transformar essa preocupação que é improdutiva eu ficar aqui agora em algo produtivo? Eu posso anotar, botar lá no meu calendário um alarme. Hoje é segunda-feira, estou preocupado com a minha viagem no final de semana sobre o carro da gasolina. Então, deixa eu colocar um alarme no meu celular, no meu calendário para eu não esquecer. E aí eu programo a minha preocupação. Eu não preciso ficar ali toda hora martelando, martelando. Então, uma forma de você gerenciar suas preocupações produtivas e improdutivas é categorizando, entendendo o que é uma e o que é outra, e você pode planejar uma resolução para aquela preocupação. Só que vai ter preocupações em que realmente você não vai conseguir realizar nada, né? E aí você precisa refletir, eu preciso deixar isso um pouco de lado. E aí, pode entrar um pouco aqui para te ajudar nessa questão, a minha segunda dica, que é você pode conversar com esses pensamentos também. Puxa, e se eu estiver no local, for viajar e me faltar gasolina? Como é que eu posso estar atento, com essa minha preocupação e conversar com ela? Puxa, e se me faltar gasolina? Puxa, eu já coloquei um alarme no meu celular. Puxa, mas e se eu estiver no local sem sinal? Puxa, então antes de ficar sem sinal, eu vou abastecer o carro. E aí eu vou identificando os meus pensamentos e conversando com eles.
O que acontece é que muitas vezes a gente mergulha nos nossos pensamentos de e se, né? E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e a gente não questiona, não conversa com esses pensamentos. Então, por isso que mora essa importância de você entender quais são as narrativas que você diz para você, quais são as histórias que você conta para você, tá? Uma terceira dica que eu consigo dar aqui para você, você pode separar um tempo para se preocupar. Nossa, Ricardo, mas como assim separar um tempo para me preocupar? Pois é, separar um tempo para me preocupar pode ser benéfico no sentido de que eu começo a organizar o momento que eu paro para fazer isso, tá? Eu chamo de a hora da preocupação. Então imagine que você está deitado na sua cama e está preocupado com a reunião no trabalho que vai ser amanhã à tarde. E aí eu não consigo dormir porque eu fico pensando em várias coisas no que eu posso fazer, em como eu posso me apresentar, ou o que que as pessoas podem pensar a respeito. E aí ao aplicar essa técnica, eu posso simplesmente dizer, bom, amanhã, de manhã, eu vou reservar 15 minutos do meu tempo para simplesmente parar e olhar para todas essas minhas preocupações. E aí eu reservo esse tempo para mim. Eu posso até colocar no meu calendário. Por que que isso pode, é uma técnica que pode te ajudar? Eu estou dizendo para mim que eu vou ter um momento para me preocupar. Eu vou dizer para mim que, olha, agora não é o momento para me preocupar, mas eu vou reservar um tempo para pensar sobre isso. Porque quando a gente escolhe um momento e lugares para se preocupar, você começa a ter um pouco mais de controle, principalmente fazendo esse exercício sobre como você gerencia o que você está pensando e sentindo, tá? Como eu disse no começo, todo mundo se preocupa, é totalmente natural se preocupar. A questão não está em se preocupar, está em como você se preocupar. E eu digo que todo mundo se preocupa porque faz parte do ser humano se preocupar. Biologicamente, evolutivamente, é, é um sistema, vamos colocar que é como se fosse um sistema de segurança. Lá, os nossos antepassados que não se preocuparam com aquela moita que estava se mexendo, eles não estão aqui para contar a história. Aqueles que se preocuparam e fugiram, né? Porque de repente poderia ter um predador ali, esses sobreviveram. E hoje em dia, a gente não tem algum bicho pulando de trás do arbusto, mas a gente tem muitas coisas que ativam esse sistema de alarme. E a questão não é não ativar esse sistema de alarme, mas como eu ligo e desligo ele rapidamente. Então, quando você reserva um horário para se preocupar, você liga, mas desliga para poder ligar em outro momento. Eu sei que falar assim parece tão fácil, tão simples, mas é uma questão de exercício. Quanto mais você faz, mais você aprende. É uma habilidade. Então, a hora da preocupação, geralmente, para muitos clientes que eu oriento, ensino, acompanho e se propõem a fazer essa atividade, eles têm bons resultados. Então, de repente, pode ser uma técnica que você pode tentar aplicar aí na sua casa, tá certo? E a quarta dica que eu quero trazer aqui para você envolve muito a questão de um exercício de estar presente no momento presente. Quando a gente começa a se preocupar, a gente está entrando em cenários que ainda não estão acontecendo. E não tem nenhum problema quanto a isso, porque você pensar nesses cenários faz com que você possa planejar, possa fazer com que você esteja preparado para muitas situações. Só que chega num ponto para cada pessoa em que aquilo começa a virar como se fosse uma ladeira, e é onde a preocupação ela acaba se tornando algo aversivo. É onde eu não consigo mais desligar o meu sistema de alarme com tanta facilidade. Então eu preciso entender qual que é o meu limite, onde é que eu começo a entrar essa ladeira abaixo, onde eu começo a ter esses sintomas físicos que acabam me prejudicando em todos os aspectos. Então, uma forma que você pode exercitar aqui para desligar esse sistema de alarme é exercitar a atenção plena, o momento presente. Como você aproveita os seus dias? Como você aproveita as suas refeições? Como é que você aproveita os seus momentos de descanso? A sua mente ela fica ali ou ela está em outro lugar? Será que quando você almoça você fica mexendo no celular ou você aproveita a sua refeição? Quando você está brincando com a sua família, com seus filhos,
Você está ali com eles ou está pensando em alguma outra coisa que está te deixando preocupado? Então, como é que você pode aproveitar esses momentos em que você possa se permitir desligar, se permitir almoçar e saborear a comida que você está se alimentando, aproveitar com as pessoas que você está junto e que ama, aproveitar os seus momentos de descanso e estar nesses momentos de descanso e não com a cabeça em outro lugar. Então, esse exercício de atenção plena pode ser um pouco mais complexo, mas ele tem um efeito muito benéfico, tanto para a forma em que a gente cuida da preocupação, como também para o nosso sistema. Então, tem muitos vídeos que você pode procurar falando sobre atenção plena. Eu, inclusive, tenho um vídeo lá aqui no canal do YouTube falando sobre atenção plena, então você pode buscar esse vídeo também, onde você possa aprender a dar os seus primeiros passos, tá certo? Então, é isso. Essas são pequenas dicas que eu posso trazer aqui para você. 4 dicas sobre como é que você pode se preocupar da maneira certa, de uma maneira mais assertiva e que não gere tanto desgaste para você, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Espero que essas dicas façam diferença para você e que você possa começar a aplicá-la ainda hoje.